O que mais podemos fazer começando com uma tampinha? Eu sou Elga Monteiro, esse é o Tampinhas do Futuro, um projeto socioambiental que fica na Baixada Santista, litoral de São Paulo. E hoje a conversa é sobre uma das áreas mais importantes para qualquer mudança acontecer: a educação. Porque talvez não exista transformação sustentável verdadeira sem envolver crianças. E aí, eu quero que vocês conheçam a Grace Oliveira, que é educadora, desenvolvedora de oficinas do meio ambiente no bairro do Macuco, em Santos, que também fica no litoral de São Paulo. Grace, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito honrada com a sua presença aqui. É muito importante pra gente, dentro do Tampinhas do Futuro, ter essa possibilidade da gente falar de outras atuações sem ser só a coleta dos materiais, que são as parcerias com as escolas que a gente vem desenvolvendo. E hoje você é uma das pessoas que está atuante com uma ação em uma dessas unidades escolares. Então, Grace, quem que é você dentro da educação? Eu dentro da educação, quando tive esse estalo onde que a educação era o meu universo, eu sempre falava assim que uma andorinha não faz verão, até que eu aprendi que faz, porque ela chama os outros pra voar junto, né? E eu sou uma educadora que acredito no ato da esperança, do diálogo e da transformação, que aí é esse braço, né, que pra mim a educação básica ou qualquer tipo de educação, ela tem que estar de mão dadas junto ao meio ambiente. Então, toda a minha área e a minha educação, isso é uma promessa minha, porque você sabe que eu sou uma fã, né? Uma protetora do universo, do planeta, e essa é o meu propósito. Em qualquer área da educação que eu estiver, o meio ambiente fazer parte, porque eu sempre digo para meus alunos que nós somos o meio. Verdade, totalmente verdade. E aí, como é que surgiu o seu contato com o projeto? Então, nós tínhamos... eu estou nessa estrutura de ensino, que é uma escola integrada. Este ano é o 2º ano que eu estou nessa escola. E lá já tinha essa coleta. Eu cheguei para fazer uma oficina piloto de educação ambiental, sem saber como ia ser essa caminhada, enfim, fui contratada para gerir essa oficina. E já tinha essa coleta, só que ela dispersa, né? Era uma coleta, vamos doar pra uma aquisição ou vamos... Então, o que eu fazia? De 3 em 3 meses, eu doava essas tampinhas, primeiro 3 meses para uma professora, que ela levava para um projeto, e no outro 3 meses para uma voluntária do Tampinhas. Mas não era nada institucionalizado, né? Eu não tive esse contato. E aí passou o ano passado. Quando foi esse ano, eu me despertei. A minha coordenadora falou, voluntária que trabalhava aqui na instituição, ela me mandou o Instagram. E eu vendo o Instagram, eu falei, não, que ação. Já éramos voluntários, mas não tinha... né, não era institucionalizado isso, né? Não tinha o contrato concreto. E aí eu fiz aquele contato e você é uma pessoa assim, ímpar, né? Que eu falei que cruzou meu caminho, porque eu tenho aprendido com você. Esse amor que eu tenho, que eu achava assim, isso é demais. Isso é de... as pessoas ficam, né? Me chamam de mãe Lucinda, né? Porque eu vivo com os reciclados na escola e as crianças atrás de mim, entende? Então assim... A inspetora, os colegas de... mãe Lucinda! E aí, porque é isso. E eu falava, não é possível, eu não tinha encontrado alguém que amasse. Não, peraí, vou ilustrar. Mãe Lucinda, porque a gente tá no YouTube, né? É verdade. E aí, pros jovens, a Mãe Lucinda era um personagem de uma novela que morava e trabalhava no lixão. No lixão! Não, a gente escuta de tudo. E que talvez nesta época... Não que seja nesta época, mas é a consciência, né? Porque o lixão, porque era feio, né? E hoje a gente luta por um trabalho que diz totalmente o contrário. Não, e sabe o que é interessante? Você trouxe isso do lixão. Você sabe que lixão, nesses formatos da novela... eram o que existia antigamente, muitos. Sim. Hoje em dia foi proibido, mas mesmo sendo proibido, ainda existem muitos. Sim. Aqui na nossa região, a gente tem aterro sanitário, que não ainda, né, tá quase na lotação máxima dele. Sim. É um problema isso hoje para a cidade, mas é bacana a gente chamar essa atenção, que mesmo em aterros sanitários, ainda existem lixões a céu aberto e pessoas que vivem dos lixões. Isso é uma realidade que tá aqui, a gente pode... E olha como que culturalmente é importante a gente entender o destino do que
que a gente produz de lixo, do resíduo que a gente gera e a importância da gente separar isso para que, se a gente pode fazer com que as pessoas peguem esse reciclável com mais dignidade, por que a gente joga no lixo para pessoas que ainda vivem disso tirando do lixão, né? Olha como que isso tudo é amplo, né? Mas então você me respondeu que vocês faziam isso, eu sei, aquele painel que você tinha na escola lá, coisa mais linda que vocês desenvolveram junto com os alunos. Ela desenvolveu junto com a turma um painel que ficava bem na entrada do pátio, assim, né? Todo colorido, de tampinhas, com a proposta marítima, né? Sim. Com lacres. E aí ali falava da campanha que estava vigente, que era a arrecadação das tampinhas, e a do óleo, que é um outro projeto que tem também aqui na região, né? E o incentivo a isso. E aí, eu vou deixar você responder. Eu acho que você já respondeu, mas assim, o que chamou a atenção inicialmente? Não, é isso que eu quero. O que você acha que foi o que te chamou a atenção? Que é importante isso, eu quero também destacar. Grande parte das pessoas que chegam aqui no Tampinhas do Futuro, elas vêm da internet, pra gente ver o poder que a gente tem de rede. Sim. E aí você contou que mesmo tendo a doação através de uma voluntária, que é do Tampinhas, que ela ainda só que ela tá em outra unidade escolar agora, você quis saber mais daquele projeto que ela era voluntária, e aí você foi pra rede social. Sim, fui pra rede social. E chegando lá, me deparo com o quê? Nossa, gente, uma página assim, feed incrível, maravilhoso, com informações. E o que me chamou mais atenção é porque eu queria realmente mostrar pras crianças que a coleta, ela tem uma intenção. Claro que não só essa a intenção, mas que muda futuros, que muda a sociedade, que muda a comunidade. E o que me chamou a atenção foi isso, quando você falou que era uma ação social, né? Que o desfecho era uma ação social. Claro que a intenção maior, lógico, é nós não poluirmos, toda a consciência ambiental, porque isso é o chamariz, né? Ação social. Mas aí quando você vê, você já tá transformando um cidadão consciente. Então, o que realmente me tocou e me toca, e quando eu vou falar do Tampinhas, é sobre ação. E aí eu digo pra eles, nós iremos ajudar famílias vulneráveis em ações, que eles vão poder ter isso. Olha, vocês não têm brinquedo? Olha, vocês não tiveram uma Páscoa? Então, isso me enche os olhos. Por quê? A gente casa em casa as ODS, porque a gente casa sustentabilidade, meio ambiente, ação social, famílias em estados de vulnerabilidade. Então, assim, é um sonho pra mim, Elga. Parabéns. Isso é um sonho pra mim. É esse futuro, sabe? Que nem você fala, é um ciclo. Eu vou lá, eu reciclo. Eu já estou ajudando o meio ambiente e estou fazendo ação social. Ajudando o meu próximo. Então, assim, é um casamento perfeito. É muito doido, né? Eu queria perguntar, você é da área da educação, e a gente tava falando de reciclagem, né? Você sabe que o convite pra gente fazer esse episódio específico contigo é justamente levar essa visão do que você vem construindo para que outros educadores também possam puxar isso pra dentro das salas de aula. Sim. E que também saibam, olha, gente, é possível sim, dar um trabalho inicial, mas é possível e realmente gera um impacto que, assim, calma, a gente vai falar dos impactos. Mas o que você acha hoje? O que é mais difícil de trabalhar a sustentabilidade com as crianças? E por que você acha? Tirando o projeto Tampinhas do Futuro, quando você quis esse olhar mais começo, meio e fim, vamos dizer assim, porque é uma das coisas que a gente trabalha muito, que é a importância do ciclo, né? Do que é feito com aquilo depois que eu junto. O que você acha que é mais difícil de trabalhar com as crianças, assim, sobre esse tema de sustentabilidade? As crianças, elas é o ponto inicial de tudo. E aí, o que eu vou falar é que eu me deparo não só com as crianças, né? Eu me deparo com um corpo docente. E nesse corpo docente, eu falo de professores que acham que isso acarreta algum ônus, né? E quem me alavancou, realmente, quem me faz ir além são as crianças. O que eu penso assim, quando eu, né, não sei se eu já posso falar sobre o planejamento, voltei porque é uma escola integrada e eu estou no contraturno numa oficina, mas isso não quer dizer que não dê trabalho também. Ah, mas porque tá numa oficina, tá no contraturno, ai, tem tempo? Não tenho tempo, né? Porque você sabe como que é a rotina de uma escola. Porque você tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. E aí quando você fala assim pra mim, mas as crianças o que é difícil? Não é difícil, porque como eu li, as crianças, elas vivem de ação e de exemplo, entendeu? Agora, se a gente chega, isso é que é difícil. Você enche a lousa de meio ambiente e não vive aquilo com os teus alunos. É dentro de casa. É dentro de casa. Os nossos filhos são nossos exemplos. Eles seguem os exemplos. Eles não seguem nossos conselhos. Assim são os alunos.
Os alunos é uma extensão do professor. E aí quando aquele professor ele enche a lousa de conteúdo, mas não vive com eles, não sai para buscar tampinha, não explica as lixeiras, não pratica o exemplo com seus alunos, é aí que fica. Não é questão de que é difícil com os alunos, é difícil você não se planejar. Você não ter um planejamento, não planejar uma aula, ou ser um professor conteudista que não vai fazer o exemplo, não vai nem no pátio coletar o que tiver, né? Explicar para aquelas crianças o que tá compondo ali o lixo. E olha que interessante o que você trouxe aqui de relato. As crianças, elas não se conectam com o discurso. Não. Elas se conectam com experiência. Sim. Vamos guardar essa frase. Vamos guardar essa frase delas se conectarem com experiência, né? Bom, e aí quando você me chamou, a gente começou a conversar, a gente faz uma reunião de alinhamento, Sim. né? Eu falo que isso é um ponto... E depois que você teve a reunião de alinhamento, você entendeu por que é importante a gente ter essa reunião, né, de alinhamento. Então, a gente faz uma reunião de alinhamento com a escola. Precisa estar a coordenação, assistente de direção, a própria diretora, junto com quem vai. Tem que ter um responsável pela atividade que vai ser implementada, seja qual for a área de educação, né? A matéria que vai estar sendo trabalhada, a proposta. E aí, nessa reunião... uma das coisas que eu tento passar, e você pode me dizer aqui de verdade agora se faz sentido ou não, que a proposta, ela nunca é só arrecadar tampinhas. Hoje dentro do projeto Tampinhas do Futuro. A ideia quando a gente faz essa primeira reunião é a gente conseguir integrar a sustentabilidade ao planejamento educacional de forma prática, participativa e acessível para as crianças especialmente. Então, quando vocês me apresentaram a oportunidade, né, que vocês me falaram que era uma escola do 1º ao 5º ano, que são os pequenininhas, né, a gente ia precisar ter uma adaptação ali por faixa etária para que a gente pudesse ter engajamento. E aí, junto com o engajamento, a proposta do Tampinhas do Futuro, em parceria com as escolas, é que a gente tenha um aprendizado ativo e a participação familiar. Então, a gente tenta fazer com que a escola participante da reunião, ela entenda que a coleta, ela vai acontecer, mas quando a gente propõe essa coleta, é integrando toda a escola para que a gente consiga sensibilizar todo mundo da comunidade escolar. Então, os educadores precisam participar, a gente tem uma palestra que a gente faz, em breve a gente vai fazer lá, né? Para que os educadores que já são multiplicadores do tema dentro da sala, eles saiam da teoria e recebam um convite de vir para a prática. E que isso faça sentido, como se fosse tomar banho mesmo. Olha, isso não é um extra no meu trabalho. Isso aqui, ele precisa estar dentro da nossa rotina escolar. A gente teve uma oportunidade na conversa de eu colocar para elas um case que a gente tinha através de uma proposta de trabalho de conversão do recurso para a própria unidade escolar, porque o Tampinhas do Futuro, ele trabalha para atender crianças em situação de vulnerabilidade. E como eu já trouxe no outro episódio, uma das vontades que a gente tem é cada vez mais sair da comunidade e atuar com essas crianças de forma externa, para que a gente possa transformar o pensamento e as possibilidades de que é realmente através da reciclagem que a gente transforma em dinheiro, em recurso, e o recurso na ação. Então, eu consegui propor para eles um formato de gincana. Ela vai falar mais sobre isso, eu já vou antecipar, porque eu vou começar agora com uma pergunta para você falar mais das turmas. Sim. Mas para quem está ouvindo, a gente tá com o primeiro case em andamento. Já começou no final do mês de março, vai até outubro de 2026. Então, a gente já tem vigente um mês completo, vamos colocar assim, né? Que de abril para maio, um mês completo. Porque a gente já fez a primeira arrecadação, a primeira coleta e a primeira pesagem desse material. A Grace até trouxe algumas coisinhas para vocês verem que, assim, é isso que faz tudo valer a pena. Para mim, é a semente plantada. Eu falo que a gente trabalha com 5%. Se a gente conseguir, dentro de uma comunidade escolar, 5% das pessoas que sejam tocadas, a gente já tá com um sucesso que é, assim, intangível. Porque a gente tá saindo de uma inércia e a gente tá saindo de uma construção de que foi colocado que tampinha só troca por cadeira de roda, que tampinha é só para alguém comprar cadeira de roda, e a gente tá agora trabalhando um formato de acessibilidade a recurso financeiro através de algo que seria lixo e transformando isso em benefício para eles. E quem tá ali naquela região, a gente não sabe
sabe quem que dali que mora em comunidade, a gente não sabe quem tem recurso dentro de casa, quem o pai está desempregado, quem a mãe está desempregada. Então, como a gente pode ser inclusivo? Incluindo, né? Então, quando a gente dá a possibilidade da criança participar, tomar decisão, ela se sente pertencente. E aí eu acho que começa a transformação, a gente fala que é de baixo para cima, né? A criança se sente pertencente e vai replicar isso dentro de casa. E aí os pais vão querer ajudar, os avós vão querer ajudar. E aí a gente tem esse elos, né? A Noemi, que é voluntária da gente, ela fala muito de elos. Eu achei muito bacana isso. Porque são os elos que vão se conectando. E a gente, como sociedade, a gente é constituído disso, né? De família, de amigos, do local de trabalho. Então, como que a gente pode fazer isso melhor? E aí eu queria saber, Grace, a gente falou que a escola, né, do 1º ao 5º ano, você tá com todas as turmas, são 10 salas. 10 salas. Né? E 2 salas de cada ano, né? 2 do primeiro, 2 do segundo. Sim. Então são 10 salas, 2 por idade. Como que você adaptou essa proposta da implementação do trabalho em cada turma? Então, essa é muito bom falar, né? Porque, na verdade, o que você propôs ajudou nas minhas aulas, né? Porque eu precisava criar aulas que chamasse essas crianças para essa consciência, sendo que já é trabalhado. Mas aí, no meio da reunião, ela falou: tem um livro na biblioteca. Eu falei: gente, tem um livro. Vai lá, Grace, atrás do livro. Quando eu cheguei, tinha este livro, que é o meu xodó. Na verdade, ele não fica mais na biblioteca. Todos os dias ele tá na minha cesta. E aqui tem a dedicatória, que foi escrito por essa lindeza. E aí li o livro. E o livro, gente, ele é bilíngue, tá? No meio aqui, depois tem a parte em inglês. E aí eu falei: por que não? Vou fazer um planejamento. A minha semana em cima do livro. E aí, o que eu fiz? Faço releitura, né? Trouxe aqui atividades. Eu trouxe atividades. Mas, ainda falando da parte da estrutura... Ai, deixa eu ver. Eu não vi isso. Deixa eu ver isso. Ó, não, me mostra só uma, vai. Ó, esse... Só pra te falar... Deixa eu ver. Que o livro... Eu leio pra todas as crianças. Minha aula é uma aula inclusiva, não é uma aula adaptada. Eu li pra todos, pra você ver como o seu livro é inclusivo. Esse aqui é o desenho de uma criança neurodivergente. Meu Deus, ainda assinou o nome. Não, olha o que ela fez, a parte do lacre das tampinhas. Ela é neurodivergente. Ah, gente, não sei se vai dar pra ver. Autismo no suporte nível 3. Olha, nível 3 de suporte, gente. Depois da leitura do livro, ela fez essa atividade junto com os outros alunos. E aí, ó, porque a gente lê, né, essa é a técnica, a gente lê e mostra, olha aqui, ó. Eu vou ilustrar, eu não sei se vai dar pra ver, mas ela desenhou a personagem, que pode ser ela, inclusive, né? E aí ela escreveu aqui, ó, latas, tampas e lacres, que é a transformação, ó lá, mostra a ilustração, página Grace, 15. ali, ó lá que bonitinho. É a releitura, ó. A Grace trabalhou essa atividade, que era a releitura da obra, né, Grace? Sim, com e os aí, alunos. com os primeiros anos, olha isso. Primeiros anos, olha isso, gente, primeiro ano. Primeiro ano, olha isso aqui. Oh, meu Deus! Você sabe que a gente eles amam a parte da máquina. Sério. A gente tem que fazer uma exposição disso lá, você sabe, né? Aqui, quando a gente fizer a palestra. Vai estar guardado. Ai, meu Deus. Aí, primeiro ano, fiz meu planejamento, li. E aí, eu dou a folha pra eles e peço pra eles fazerem o que mais gostaram da história. Isso eu já tô conscientizando com o seu livro. Sim. E aí eu falo pra eles assim, porque a Elga, a idealizadora do Tampinha, do Futuro, que é mãe da Alice, aí eles ficam, ela é autora do livro, meu Deus! Então assim, é pertencer, é ter uma pessoa que eles reconheçam, veja, que escreveu e que também tá ali conosco, né, nessa conscientização. E aí, a professora fala demais, né, Elga? E aí, o que acontece aqui não, mas você vai se surpreender com essa última atividade que eu fiz. Ai, aqui é a releitura do terceiro, tá? Vou passar, ó, como eles amam a máquina. Ó, segunda página, a página também da... A máquina. E eles que escolhem qual eles vão fazer. Uhum. Eu leio, vou mostrando e fecho o livro. Uhum. E é conforme a imaginação. E quando ele... Olha isso! Que fofo. Oh, e você viu que ele transformou no menino? É menina... Olha isso, que sensacional. A máquina, pra eles... Que aí eu friso assim... no mundo da Alice... Ela coloca a tampinha, um lacre, a lata lá na máquina e sai o que ela pede. Transforma em sonhos, que é a história. E aí eles ficam... Aí o que acontece? Nessa página aqui, fiz já 3 planejamentos. E um deles, eu fiz essa aqui, ó. E ali se descobre que pequenas ações podem fazer grandes mudanças. Na hora eu falei, esse é o título de uma atividade.
o título da atividade: desenhe uma ação que faça uma mudança ao seu redor. E aí eu usei o tema, né? Usei a página para fazer um tema. E aí eles colocaram, muitos desenharam a reciclagem, as lixeiras, porque desenhe uma ação que faça uma mudança ao seu redor. Então eu falava pra eles que eles tinham que fazer a prática. Grace, eu nunca tinha pensado que uma página do livro podia ser tema para uma atividade. Então, o que eles... Aqui eles não vão fazer a releitura do livro, porque eu propus, né? Sim. Desenhe uma ação que faça uma mudança ao seu redor. Uma maneira fácil de entendimento, né? Porque é do 1º ao 5º. E aí, olha isso aqui. Ai, gente, que coisa mais linda. Desenhe, pra colocar o lixo no lugar certo. As lixeiras. Deixa eu colocar ali. Olha. Ah, gente. Aqui aí a árvore, aqui é a calopsita, que eles são apaixonados por ela, né? Ele já juntou. A gente tem que ter um nome pra essa... Uma coisa a outra. Olha isso aqui. Ai, gente. Aí aqui nesse... Cara, esse aí tá muito evoluído. Ele fez que... Não, cadê? Aqui, ó. É assim. Aí ele fez que no final transformava na cadeira de roda. Mas olha a máquina. Nossa, que sensacional. O pensamento, né? O pensamento. E olha essa aqui. Ai, gente. Porque fazer uma ação que faz uma mudança pra eles ainda é reciclar corretamente. Porque a gente precisa evoluir. Olha que isso. E assim, e eles trabalhando, desenvolvendo esse tema, olha onde que a cabecinha deles vai. Sabe o que eu achei muito legal? Gente, é muito importante, vocês, educadores. Esse episódio ele é muito importante, de verdade, porque o trabalho que a gente desenvolve nas escolas, cada escola que é parceira hoje tem um projeto em andamento. Só que a gente não trabalha isso ativamente nas redes sociais por conta de proteção, das leis de proteção geral de dados. A gente não faz exposição das crianças. Então, eu quis trazer a Grace para esse episódio, primeiro porque ela está com uma ação. E a gente gosta muito da transparência, de provar que o que a gente fala, efetivamente a gente está fazendo. E isso pra gente é um ponto que, assim, é muito inegociável, né? Então, a gente não fala o que a gente acha, a gente tá construindo. E em cima do que a gente vem construindo, o livro... Me empresta seu livro. Esse livro, ano passado, foi a Lauzemar que ela comprou para levar para a biblioteca da escola, que é a escola que a Grace dá aula, uma escola municipal aqui da região. E ela presenteou a biblioteca. Então, aqui dentro, eu fiz... É do ano passado, ela comprou em maio de 2025, o livro que foi no lançamento. Eu fiz a dedicatória, tá com o nome da escola. E aí, ano passado, olha como uma vida escolar é tão rica e às vezes não se conecta dentro da própria estrutura. A bibliotecária, ano passado, fez um trabalho com alguns alunos, né? Atividades, enquanto a Grace fazia educação ambiental. Esse ano, conversando com Tampinhas, porque a Grace teve o interesse em saber mais do projeto, ela descobriu que o livro estava lá na biblioteca. E a partir dessa ação, desse movimento que aconteceu lá em março, a gente abriu a ação Padrinhos e Madrinhas da Educação Ambiental na Baixada Santista, onde a gente vai conseguir fazer a doação inicial de 40 livros para 40 escolas nessa faixa etária. Só como curiosidade, Alice, ela é minha filha, ela é a personagem do livro. A história do livro, ela é super curtinha, ela é fácil de trabalhar em sala de aula, Grace, você que é educadora. Fácil. E eu queria endossar aqui, só para finalizar essa parte de professores, ele dá para trabalhar. Você consegue colocar na sua sala, no seu planejamento, no seu plano de aula, a atividade com as tampinhas. Eu sei que talvez a gente ainda vá falar. Se é um gancho, eu posso falar? Pode. Como que eu implementei lá? É isso, porque a gente tá aqui para inspirar mais educadores a mostrar que é possível. Porque tem muita gente que fala assim, mas dá trabalho. E aí, deixa de fazer, às vezes, alguma coisa que é mais ampla de ação, engajamento e causa e consequência. Eu gosto muito de causa e consequência também, que é ver e fazer e ver o que tá fazendo, né? Eu ter o resultado daquilo. E o que acontece? Como você mesmo em algumas reuniões nossas você falou, tem que fazer parte do PPP. As ODS estão aí. É urgente a causa e nós, como educadores, profissionais da educação, temos que ter essa consciência e colocar no nosso planejamento, no nosso plano de aula. Fácil trabalhar, você consegue colocar. E aí eu vou dizer pra você, as tampinhas ficam na sala.
sem problema algum. Coloquei uma caixa de papelão, elas coletam lá. Elas já sabem que quando leva em grande quantidade, em sacos, é pra esperar a tia Grace, porque vamos fazer a triagem, a importância da triagem. E aí, já vou antecipando. Quando a gente fez a triagem, por cor... mas por que por cor, tia Grace? Porque enobrece, né, na hora da venda, por cor. Mesmo assim, a Elga ainda vai fazer ainda mais outra triagem, porém, já facilitamos o trabalho. Só que a Elga trouxe isso para levar por cor, só que isso virou o que também? Material pedagógico, porque a gente trabalha com os primeiro e segundo artes, porque eu ensino cores primárias, e junta a tampinha com esse, e aí tons sob tons. Porque eu te liguei pra Elga, é amarelo claro, amarelo escuro, verde claro, verde água, verde... Grace, é tons, pode colocar tudo. Então, ficou rico a minha aula, ficou muito rico. E aí, o que aconteceu? Fizemos a triagem, tudo. Eu tive uma ideia de trabalhar as tampinhas como material dourado, porque dá, e é um recurso assim, olha o que, isso é minha logística, não sei nem se a Elga sabe, e faz parte dessa triagem. Eu deixo elas ali, as tampinhas, na sala, vou usando, eu uso nas minhas aulas, já mandei fotos, eu coloco na mesa as tampinhas, elas estão lá no fundo, eu trago as tampinhas, pego a caixa, coloco na mesa 10 tampinhas, hoje vocês vão fazer uma atividade e eles usam tampinhas. E algumas estão separadas por cor, então eu coloco 10 vermelha, 10 branca. Gente, e é uma aula, eles amam. E também um ponto, porque eu falo que eu também sou aquele pé na inclusão, as crianças neurodivergentes, como elas amam as tampinhas. Enfim, aí trabalho com essas tampinhas que eu chamo do meu material dourado, tá? Mas não atrapalhou na triagem não, porque primeiro tá separado por cor. Segundo, a gente não tá pesado. Vamos pesar aquilo, aí já eu digo isso como que funciona pra vocês. Trabalhei. Ai, Elga, cheio de quilos aqui. Vou pesar, tá? Cheio de quilos. Vou pesar com as crianças. Fazem parte lá, me ajudam. Retiro. Coloco no mini depósito, gente. Quem na escola não tem um quartinho, um lugar, tiro da sala. Deixa uma pequena quantidade pra continuar algum trabalho. Tiro da sala, grande quantidade, e guardo. A Elga passa e retira. Encerramos aqui essa triagem. Aí temos que dar o quê? Um resultado, né? Respaldo para os pais. Não, calma. Segura. Pera. Que eu ia falar da outra forma de trabalhar, mas eu preciso chegar naquela outra. Porque a gente tem que falar da gincana, então vamos falar da gincana, que a gincana, todo mundo tem curiosidade de saber da gincana. Mas o que você acha, depois que a triagem uma etapa, quando a gente conversa com a escola, como o Tampinhas do Futuro, faz parte da proposta de metodologia que a gente tem de parceria, que, em primeiro lugar, seja adequado à campanha de arrecadação ao conteúdo que vai estar sendo trabalhado em algum momento por algum professor, e a gente tem que ter um responsável, que no caso lá na escola a Grace faz o trabalho de educação ambiental. Aí a gente tendo um resultado, a gente precisa implementar, que alguma turma implemente a triagem da separação por cores, que através da proposta da triagem, o Tampinhas do Futuro sabe que os educadores vão ter vários tipos de trabalho que podem ser incluídos na hora da educação. Contagem, matemática, soma, multiplicação, dividendo, cálculo de porcentagem, trabalho com cores, trabalho de português, pode gerar um monte de coisa também, de artes, também entra a parte de dispenser, disso, daquilo. Então, assim, uma ideia, a proposta é que ela seja interdisciplinar e que ela seja intergeracional. Então, que a gente consiga unir as turmas que vão participar, porque o objetivo é a escola inteira fazendo a coleta, e como que a gente pode transformar isso em apoio pedagógico para os professores que vão estar desenvolvendo. E aí a triagem entra nisso, onde a escola faz a arrecadação, é um ponto de coleta interno, que a gente chama. Depois da arrecadação, os professores precisam desenvolver a atividade da triagem para já enviar para o projeto esse material por cores, porque a gente vende para a indústria, e aí de acordo com a indústria a gente direciona já o lote das cores das tampinhas para que eles produzam novos produtos. Hoje a gente trabalha com a indústria da construção civil.
Tem uma indústria que a gente vende que faz, por exemplo, esse é um material que aqui que já foi feito com as tampinhas, escova de cabelo. Tem também copinho, que é brinquedo. E também tem prateleiras. Tem algumas indústrias que trabalham com a produção já das nossas tampinhas. E aí, a gente reverte o recurso nas ações. Então, a proposta para Grace foi da gente fazer uma gincana, né? Pra gente ter a gincana como experiência dessa continuidade ao longo dos meses, dessa arrecadação e transformação. Então a ideia da gincana surgiu na nossa região. E aí, quando você chegou com a proposta da gincana para as crianças, como que elas reagiram? Que eu vou contar o prêmio, vou adiantar o prêmio. O prêmio final, se eles conseguirem atingir o peso proposto, né? Que tem uma meta para poder ser atingida pra gente realizar a ação, com o recurso 100% da reciclagem, a turma vencedora vai pro cinema, vai assistir um filme no cinema, com direito a pipoca, suquinho, tal. Então, quando nasceu a ideia da gincana, a gente conversou e aí você levou pras crianças. Como que eles reagiram? Ai, olha meus olhos, né? Marejados, porque é lindo demais. E eu sempre sou aquela, né? Olha, tem uma intenção, né? Não é só o cinema, mas eles estão eufóricos. Aí hoje eu fui falar pro primeiro ano, que toda aula eles me perguntam, né? Até outubro. E aí, mas a gente vai escolher o filme? Mas falei, olha, calma aí. Espera, nós vamos primeiro bater nossas metas. E isso não é comigo, isso é com a tia Elga. Então assim, e o que acontece? É uma comunidade. Lógico que eu sempre falo disso, Elga. Eu friso que temos a intenção, que ela começa a ser orgânica. Mas a comunidade está se movimentando. Eu tô sabendo de pais que estão parando restaurantes para coletar. Então você imagina o quanto de tampinha. Entende? O elo. E aí o comércio. A minha avó tem uma bomboniere. Então a gente vai ficar coletando. Aí já tem um espaço reservado, quer dizer, né? Já tem um espaço lá que vai vir pra cá. Mas eles estão movimentando. São 290 alunos. Então já deu pra perceber a movimentação das famílias? Movimentação. E é que nem você falou, e eu falo também, Elga. 5%. Mas se a gente alcança... Eu sempre pensei nisso. Um aluno... Quantos tem atrás daquele aluno? Eu sempre pensei isso na educação, em tudo que eu fui fazer. Então, a minha sala, que eu sou a referência, como eu já te expliquei a estrutura, são 29. Quantas responsáveis e pessoas tem atrás daqueles 29? Então, a gente tá conscientizando, criando adultos que vão ser igual a Alice. Que hoje não são. Se Deus quiser. Mas eles vão ser o quê? Que nem eu. Ai, tia. Ela falou, ai, tia, eu tava não sei onde, eu lembrei que a senhora falou, já coloquei na bolsa. Eles não deixam mais os pais jogar no lixo. É no bolso, é na sacolinha. Então, já tomou, já pegou, já tomou seu refrigerante? Latinha. Aí a mamãe veio dizer assim pra mim, porque eu tava acabando de tomar na pastelaria, ele quase derrubou. Tirando o lacre. Meu. Então é isso, eu tô vendo, sabe? Eles são... E é incrível que o trabalho já vinha sendo desenvolvido. Mas você vê o que é realmente, né, o exemplo. Eles estão assim, ó... E aí, quando a criança entende o propósito, ela vira multiplicadora, né? E isso é muito forte. Porque... e tem um ponto. O que eu falei pro primeiro ano hoje. Nós temos que bater uma meta. Não é só... A meta é alta, né? A meta é alta. Não é só porque é o primeiro lugar. Não é sobre isso. É sobre fazer dinheiro com as tampinhas. A gente vai porque nós vamos pagar com a coleta das tampinhas. Porque o reciclável também dá dinheiro. Ele também gera renda. E aí eu explico que eu, nas minhas festas, eu junto latinha pra vender no final do ano pra alguma coisa pra mim. Que meu pai também. Então, a gente tem que parar com isso. Eu vi na tua palestra, né, que eu já tive esse prazer. E é lixo. Não, a gente tem que parar. Porque é o catador. Porque não, é renda. É renda. É renda. E eu tô explicando pros meus alunos que a tampinha eles vão pro cinema através da renda que eles mesmos vão gerar.
Minha gente, eu tenho muito orgulho, em primeiro lugar, né, de você ter tido interesse em conhecer mais do projeto, depois de ter apresentado para a escola e depois da escola ter topado, né, porque a gente sabe que é uma cascata que não é só querer fazer, né, a gente precisa da união, da permissão para poder ter esse tipo, porque é uma proposta que é diferente, é uma proposta que envolve muitas partes e que a gente também vai construindo o sucesso dessa caminhada até o final do ano. E possivelmente já pode anotar que depois das férias o bicho vai pegar, que eles vão ficar. Porque aí, pessoal, o que eu quero. O que a Grace falou agora, né? Que ela foi trabalhar o retorno do recurso do que eles estão fazendo para eles. Então, ela também entra aquela parte que você falou de ter que mostrar a pesagem, né? Ela faz a separação por cores. Aí eu deixei com a Grace uma balança de mão. Então, a hora que eles fazem a atividade da triagem, já separa em saquinho por cor e eles pesam, e aí anota e é feito um ranking de primeiro, segundo e terceiro lugar para eles acompanharem, porque os pais, que aí era o que tu estava falando aquela hora dos pais, você precisa apresentar para os pais o resultado do que está acontecendo. E assim, e aí como que os pais não dão moleza não, né? Não. Eles são competitivos, não são? Sim, e o resultado, e aí eu já puxando pro pedagógico rapidinho. Sim, não, você tem que puxar, eu quero que você puxe. Puxando pro pedagógico, vocês não têm ideia, eu mandei foto, né, eu gosto muito de registrar. E o que eu fiz? Eu fiz esse ranking na lousa. E o terceiro A fez todas as somas das 10 salas. Então eu fiz assim, igual a Elga desenvolveu uma planilha, né, e aí tá lá primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B, terceiro, sucessivamente. Aí tampinhas, lacres, total. E eu fiz isso com eles. Eu não trouxe, pena que eu não trouxe, mas eu fiz isso com eles na lousa. E aí colocava, primeiro A, tampinha quanto? Porque aí eu tive a sacada de o quê? Pra fazer a premiação eu precisava de um número só. Então a gente tá juntando tampinha com lacres e tá tudo bem. A gente pesa separado e faz uma soma total, faz uma soma total. Uhum. E aí eles, nossa tia, e já ensinei o quê? Porque nós temos, lógico, né? Tem toda aquela parte pedagógica. Mas assim, tem aquela sacada. Olha aqui, pega 7 ali, E teve um que pegou na sacada que eu fiz na cabeça. Então assim, fica divertido. E aí, por que fica divertida a matemática? Porque eles querem saber o resultado. Exato. Então, pra chegar no terceiro lugar, eles estão lá somando. Vai, tia, soma logo. Tia, vamos. E fizemos juntos, Elga. Não, o que é mais louco é que quando a criança, ela percebe o impacto da própria ação, e como que ela percebe? Somando. Então, ela juntou, eu juntei. A minha turma juntou, tá lá separado. Eu fiz a triagem, agora eu pesei. Aí o aprendizado ganha significado, porque eu tô vendo o que eu tô fazendo. Isso é sensacional. Não vou falar aqui de turma, mas tem uma turma que arrecadou 30 quilos, né? Arrecadou 30 quilos. Gente... Em menos de um mês. Os pais de 2 alunos lá eu tô ouvindo, tem pessoas envolvidas na escola que falaram assim, Grace, eles estão mobilizando a cidade. Eu acho que havia um caminhão. Meu Deus, eu falei, gente, ai meu Deus, é lá no pátio. Eu já tô vendo a triagem, né? Então, assim, eu queria te agradecer. Eu sei que não é encerramento, mas assim, porque é um case. Foi o case. Só que eu fui contemplada. E os meus alunos, como você disse, incluir, você não sabe. Nem eu que sou educadora ali, sei a realidade de todos. Mas eu tenho certeza que alguns ali não foram contemplados de ir ao cinema. Pra gente, o que a inclusão, eu não quero saber se a classe tá com neurodivergente, qual é o tipo de neurodivergência desse aluno. Eu não quero saber se ele tem condição, se ele não tem condição. Eu não penso na cor da pele. Eu não penso se ele tem isso ou se ele tem aquilo, se o pai tem carro, se a mãe tem carro. Como que a gente pode, no nosso perceber pertencimento, especialmente na vida escolar? A vida escolar, ela é muito dura para a criança, né? São muitas coisas, é muita cobrança. E aí, quando vocês falaram da gente premiar individual, né? Tem gente que tem facilidade de conseguir, tem gente que a família é mais ativa, só que tem muitas famílias que não tem pai ou não tem mãe, ou a mãe trabalha o dia inteiro e não vai ter tempo de fazer isso para aquilo. Então, quando a gente individualiza, a gente está também trabalhando alguma coisa que não vai ser inclusiva. E quando a gente fala em turma, a gente também é uma
uma proposta de desenvolver o trabalho em equipe. A estratégia que cada turma vai montar para poder chegar naquele resultado. E aí a estratégia é individual de cada um somado ao coletivo. Então, um cobra o outro de fazer para que eles consigam ter aquele resultado. E aí, quando a gente faz a pesagem para entregar os relatórios, é quando eles percebem, não, nós estamos muito atrás, a gente precisa arrecadar mais, você tem que falar com o fulano, mãe, você não conhece o tio, você não conhece... E aí, a gente está multiplicando, através de uma simples campanha de arrecadação de tampinha e lacre, o assunto. Porque eles vão perguntar, mas o que você vai fazer com isso? Sim, e aí, as crianças vão falar, não, quem ganhar, vai ganhar, a gente vai conseguir no cinema com o valor desse recurso. E aí, eles vão querer saber, nossa, mas que projeto que faz isso? Então, a gente começa a cascatear através das crianças, que são pontos muito importantes da construção do nosso futuro. As crianças são nossos futuros chefes, né? Quem que vai estar tomando conta quando a gente estiver velhinho? São eles agora. Então, a gente está semeando agora futuros líderes que já vão ter dentro da rotina deles, o que eles aprenderam na base. E aí, eles vão ter essa questão no gerenciamento do conflito que ele vai ter lá na frente, porque ele começou a trabalhar em equipe, e ele vai começar a olhar para o lixo de uma maneira que isso aqui não é só lixo, isso aqui é recurso que eu vou trabalhar, transformar. Então, por isso que a gente fala que o Tampinhas do Futuro hoje, quando a gente fala de fazer uma parceria, de implementar o projeto, não é só arrecadação de tampinhas, né? A gente fala, se você só quer arrecadar a tampinha, você não precisa da parceria com o projeto. Todo mundo pode fazer hoje um trabalho de arrecadação, né? Todo mundo deveria fazer um trabalho de arrecadação de tampinha, de lacre, de lata de desodorante, de óleo, de garrafa PET. Dá trabalho fazer. E aí, quando você tem a confiança de um projeto que não é só o nosso, existem vários projetos com várias causas que transformam o resíduo em recurso, né? Tem a causa animal, tem causa de saúde, tem muitas causas hoje de projetos socioambientais que movimentam a economia circular e a logística reversa, transformando em ações do bem, né? Então, a gente sempre deixa o convite para que você conheça os projetos e seja atuante. Só que aí, quando a gente fala da área da educação, é muito importante que você, como educadora, venha aqui falar que é trabalho, porque você vê, a gente falou que a Grace tem um trabalho em desenvolvimento em 10 turmas, em contraturno, do 1º ao 5º, que são, né, pimentinhas, fazendo a coleta, fazendo triagem, transformando isso em planejamento semanal, transformando isso em proposta pedagógica, dentro do que ela já tem de atividade, de desenvolvimento de atividades durante o ano. Então, é um desafio. Só que é um desafio que, quando você percebe que é um tema difícil, eu sempre falo que sustentabilidade e reciclagem é assunto espalha-roda, ninguém quer falar. É sempre a última coisa quando sobra tempo, né? Só que aí a gente consegue trazer, através de uma proposta de gincana, uma atividade lúdica, que faz com que as crianças se sintam pertencentes. Então, a gente está mudando, né? E fora tudo, com mais tudo isso, Elga, o que você falou assim? Você vai ver muita coisa no meio, né? Muita coisa. E aí, eu fiz o potinho do dinheiro. Eu ia perguntar isso, se você já tá percebendo a diferença. Eu ia fazer. O potinho do dinheiro é sensacional. Conta do potinho do dinheiro. Eu cortei uma PET, né? Coloquei lá um clipes e coloquei arrecadação das moedinhas. E aí, já tem... Quando a gente abre, e aí toda vez que eu fazer triagem, eu levo o potinho. E aí tá lá as moedinhas, né? Porque a gente acha a moeda nas garrafas, junto dos lacres, ou até mesmo nos sacos. E é muito rico a triagem. A triagem é muito rica. Ela é rica, por quê? Tia, esse plástico, aí eu vou ensinar o plástico. Tia, essa tampa que você fala uso único, nós vamos ensinar a tampa uso único. Ai, tia, isso aqui, aquilo ali. E aí a gente vai dando nome, ensinamento do lixo. Porque a educação ambiental, ela deixa de ser conteúdo e ela vira vivência. Por isso que a experiência da triagem, hoje, pra gente efetivar a parceria com a gente precisa implementar a triagem, porque conteúdo, teoria, todo mundo dá. Encher balde com tampinha? Fazer cartaz, encher, arrecadar. Agora, o que mais... aí a frase do podcast aqui, que é uma frase que eu sempre uso, é o que mais a gente pode transformar começando com uma tampinha, né? E é isso mesmo, a gente ser provocativo, é mostrar que é fácil, porque a gente já tem que fazer dentro da área da educação, e agora, a partir de 2026, isso entrou como tema, é assunto obrigatório, né? Saiu de uma grade que antes
você puxava se quisesse pra grade curricular, pra obrigatório, sustentabilidade. Opcional, né? Ela não é mais opcional, exato, essa era a palavra que eu tinha esquecido. Ela não é mais opcional e a partir desse ano ela é obrigatória. Então todas as escolas têm, e quando a gente faz esse tipo de ação, que a gente vem falando nesse episódio até agora, tudo é construído baseado nas ODSs. Então, essa ação da parceria com a escola, ela tem ativamente 4 ODSs interligadas, né? E aí, quando a gente transforma isso para ampliação da ação social, a gente amplia um pouquinho mais essas ODSs. Sim. Porque hoje o Tampinhas do Futuro, ele é construído baseado em ODSs. Porque não adianta nada a gente ser contra, né? A tendência mundial. A gente tem que agregar valor e fazer com que mais pessoas entendam que é possível a gente atingir resultados reais em atuação prática do dia a dia, com mínimo, não é mínimo, né, que é bastante esforço, mas assim, mas que funciona, que você tem uma troca. Esse presente que eu ganhei hoje, porque foi um presente isso? Foi isso? É, eu vou presente. mostrar. É um presente, ó. A Grace falou que vinha gravar o podcast. E você aluna, vê como a gente sempre desperta. A gente vai despertar. Ela quis uns fazer mais, outros você fala, né? E ela vai despertar. Eu falei ontem, na aula de ontem, olha, amanhã, tia, porque eu divido tudo com eles. Amanhã, tia Grace vai participar do podcast. Ai, tia Grace. Aí ela, mas dá tempo? E aí eu fazendo outra atividade. E ela foi desenhar. Isso é um presente. Olha essa consciência. Não, você sabe que isso aqui vai estar na parede do projeto. Olha a consciência. Quando a gente tiver a sede, vai pra sede. Eu vou mostrar. Ela fez assim, ó. Eu não sei se vai dar pra ver, mas ela colocou aqui o número 1, que é o como tá hoje, né? Vamos colocar aqui a nossa cidade, né? Uma nuvem brava. Com um monte de coisa aqui de poluição. E aí ela fez o momento 2, que seria o ideal da gente viver, que é um país, né? Ela colocou a bandeira do Brasil, gente, isso é o pertencimento, né? E a transformação da natureza toda coloridinha. Aqui tá meio cinza. Um tá meio cinza e o 2 tá todo colorido. E aí ela quis me mandar esse presente. Gente, eu já quero o quê? Já quero chorar com um negócio desse, né? Porque é sobre isso, sabe? E uma a gente já conseguiu. Então, o que eu queria frisar também é porque meus colegas educadores façam. Que nem você falou, eu gosto muito dessa sua fala, que tem vários projetos, sabe? Mas filia-se, né? Por quê? Porque essa palavra aqui, de uma andorinha, sabe? Não é mais só uma andorinha. Eu fui uma andorinha. Eu cheguei lá, olha quantos estão vindo. Como eu falo, 5%, mas se você planta em tudo, o amor, o carinho, a gratidão, o butum, né, que também é essa vibe, mas aí o meio ambiente, tudo isso em é multiplicador, e hoje eu carrego muito esse multiplicador. O multiplicador, porque a Grace, ela desenvolve essa atividade com essa turma do 1º ao 5º, mas ela está à frente da coordenação com os multiplicadores do bem, que é um outro projeto que o Tampinhas do Futuro desenvolve com alunos do 1º ao 3º ano, em outra unidade escolar, que é assunto para outro dia, não é para hoje, porque o Multiplicadores do Bem é bem abrangente, bem legal. Mas o que eu gostaria realmente é que meus colegas educadores colocassem nos seus planos de aula, trabalhem com as tampinhas, com a nossa intenção, porque, né, professor sem intencionalidade não é nada, mas a intenção o quê? Menos tampinha no nosso aterro. Hoje eu tava explicando, né, porque chove, e aí tá lá na rua, e aí vai direto pro mar, tem toda essa explicação. E é isso, é menos impacto no mar. Porque que nem um dia você me despertou. Ela rola ali, tampinho lá, que vai pro esgoto. Daqui a pouco tá lá, da onde? Nos nossos animais. Porque a gente já tá vivendo as mudanças climáticas, né? Então, cada chuva, 15 minutos você vê, alaga a cidade inteira. A gente tem aqui na cidade da Baixada Santista o sistema de canais em Santos, né? A gente tá falando de Santos agora especificamente. Então, todo o esgoto, ele vai pro canal que é lançado a quilômetros do alto mar. Vamos falar assim, né? Rapidamente. Basicamente é isso que funciona. E aí a gente também tem um mar que quando a maré tá cheia, ela sobe e chega na calçada. Então o que acontece? Se a gente joga o lixo nas ruas, se a gente joga o lixo na praia, né? A maré subiu, ela carrega o lixo para dentro do mar direto. Se chove e tá na rua Lagoa o Bueiro, a gente tem esse encontro aqui na região hoje em dia da chuva direto com o alagamento da rua com o mar. Leva. E direto. Direto. Bom, mas isso também é outra. E também querendo frisar também sobre a formação.
A Elga... Nossa, eu nem lembrava da A formação. Elga, ela nos dá uma formação, tá? É quase pedagógica. Gente, a formação, a palestra que ela dá... Então, assim, pra ela fazer esse compromisso, né? Tem esse compromisso com a escola, tem o contrato, tem a triagem que é implementada e se precisar tem quem, né, vai ensinar. Tem a formação que seria a palestra com dados importantíssimos. E ainda tem o voluntariado, que eu não sei se pode falar, pode, mas tudo se você junto. tá estudando tudo, olha isso, gente. Se você tá estudando aí, né, tá fazendo outra pós, ou tá fazendo outra disciplina e aí precisa de horas complementar, e você tem tudo isso. Então, assim, colega educador, entra nessa onda, porque essa onda dá de boa. Bom, tudo isso que eu queria só fechar pra gente falar, né? Que eu acho que, assim, o maior aprendizado esteja na gente entender que a sustentabilidade, ela não se ensina só falando, ela se constrói vivendo, né? E quando as crianças elas entendem que as pequenas ações geram essas transformações, o futuro começa a mudar antes da vida adulta. E aí a gente pode ter certeza que a gente está fazendo a nossa parte, né? Porque, no fim, são as pequenas ações somadas que vão gerar as grandes transformações, né? Então, eu quero agradecer, Grace. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade em enfrentar esse desafio de estar aqui comigo nessa primeira temporada do podcast Tampinhas do Futuro. O que mais podemos fazer, começando com uma tampinha. Eu quero te entregar hoje o certificado de honra ao mérito, que é pelo trabalho que você vem desenvolvendo hoje dentro dessa unidade escolar, que ainda está em andamento. Pode pegar. Mas esse é de honra ao mérito, porque não são todas as pessoas que estão dispostas a enfrentarem propostas novas, disruptivas, né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais daqueles 5% que eu falo que a gente não aqui no Tampinhas do Futuro a gente não trabalha querendo atingir 100%, mas se 5% das pessoas ou 1% das pessoas dos locais que a gente passa sentirem esse chamado e esse pertencimento de ser voluntário do projeto, a gente já está muito satisfeito, porque a gente não precisa de todo mundo fazendo muito, a gente precisa de poucas pessoas fazendo um pouco, né? E aí te presentear também com o mimo daqui do projeto, que foi feito pelas meninas da Oficina Criativa Pontos e Prosas, que é uma oficina que a gente lançou agora no mês de março, que tem o objetivo da gente também fomentar o empreendedorismo feminino. Você é um marcador de páginas de livro. Não, e você não sabe, né? Porque eu sou fã ali da página, né, do Tampinhas, e eu não acredito! Gente, que espetáculo! É um mini kit, esse não é aquele kit completo, esse é um mini kit. Mas me fala se é a coisa mais... Gente... Elga, eu fiquei olhando no Instagram! Mostra o mini suplado de coração. Gente! Ai, você sabe que eu sou do café da manhã. Ai, eu não acredito. Vou fazer um store e vou marcar o Tampinhas. Muito obrigado. Eu tô super emocionada. Eu sou uma pessoa que realmente me emociono. E, Elga, eu vou falar isso aqui porque eu acho que a vida é uma só, né? E o que eu falo que a nossa cultura é sempre do que tu me paga. Eu já falei isso, às vezes pode soar um pouco, né, rústico, mas a gente não tem a cultura de voluntariar. Ah, não, eu só vou fazer se eu ganhar. Aí eu vou ganhar um salário, eu vou ganhar. Então, assim, é uma honra ser voluntária do Tampinhas. É uma honra ser multiplicadora. É uma honra ter te conhecido a garra de mulher, de força, ter conhecido a pequena Alice. Gente, e é um start na minha vida também. Porque quando a gente acha que a gente já fez ou tá fazendo, a gente não fez nada. Nós estamos no meio do processo ainda. A gente pode fazer muito, né? Não, e uma coisa que você me disse que eu vou levar comigo. Eu sou responsável, eu nunca parei pra pensar nisso, pelo lixo até o dia da minha morte. E isso me impactou, essa tua frase. Eu sou responsável. Então eu já falo pros meus alunos que eles são responsáveis. São de 6, né? De 6 a 11, 10, são responsáveis. Você já é responsável pelo seu lixo. Então, descarte corretamente e recicle.
Esse foi mais um episódio do Tampinhas do Futuro, projeto socioambiental. O que mais podemos fazer começando com uma tampinha? Nosso Instagram é @tampinhasdofuturo. Segue a gente lá que a gente compartilha tudo, nos stories, no feed. Se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum convite, pode mandar no direct que eu mesma respondo. A gente tem aqui um objetivo que é ninguém sai com dúvida. Se você enviar uma pergunta, a gente vai te responder, eu que respondo, tá bom? E aqui o nosso canal no YouTube. Até o próximo episódio.